Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 3 de novembro de 2025, às 19h22, realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizada no endereço Rua José Maria Sanches, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões: Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes e dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloca a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem sentados e os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Ordinária número 46/2025, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, do município de Martinópolis para o quadriênio de 2026 a 2029 e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 6 de outubro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 143/2025 da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei ordinária número 46 de 30 de setembro de 2025. Exposição. O projeto de lei ordinária número 43/2025, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, dispõe sobre o plano plurianual PPA do município de Martinópolis para o quadriênio de 2026 a 2029 e dá outras providências. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 30 de nove de 2025 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 6 de 10 de 2025. Após foi encaminhada essa Comissão de Justiça e Redação a fim de ser analisada quanto aos seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno, é o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e contra a iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 46/2025, de autoria do chefe do Executivo, como voto. Plenário Teodomiro Vianas de Freitas, em 3 de novembro de 2025. Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque votação do relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi. Acompanhe o voto do relator. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanhe o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 143/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 6 de outubro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Leandro da Silva Valentim. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 46/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de novembro de 2025. Leandro da Silva Valentim, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. João Carlos de Oliveira. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 40/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 6 de outubro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu.
Exposição. O projeto de lei ordinário número 46/2025, autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, dispõe sobre o plano plurianual PPA do município de Martinópolis para o quadriênio 2026 a 2029 de outras providências. O projeto segue acompanhado da justificativa. Nos termos do regimento interno, propositura foi protocolado no dia 30 de nove de 2025 e apresentado com objeto de deliberação sessão ordinária do dia 6 de 10 de 2025. A proposição foi encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável à sua tramitação. Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e, por fim, esta Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, a fim de analisar, conforme previsto no artigo 47 do Regimento Interno. O relatório é necessário. Conclusão. Analisando devidamente, nada se encontrou que encontraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto da Lei Ordinária número 46/2025, autoria do chefe do Executivo. E é como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 3 de novembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relator em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 49/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 6 de outubro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 46/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de novembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 95/2025. Projeto de Lei Ordinária número 47/2025, de autoria do chefe do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Martinópolis para o exercício de 2026. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, em 6 de outubro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria verifica de natureza legislativa e quanto iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário, número 47/2025, autoria do chefe do Executivo, e como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de novembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 144/2025. Encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 6 de outubro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Leandro da Silva Valentim. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 47/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de novembro de 2025. Leandro da Silva Valentim, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. João Carlos de Oliveira. Favorável. Paulo Henrique Soares. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 41/2025.
Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 6 de outubro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 50/2025 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social sobre o projeto de lei ordinária número 47, de 30 de setembro de 2025. Exposição. O projeto de lei ordinária número 47/2025, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de Martinópolis para o exercício de 2026. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 30 de nove de 2025 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 6 de 10 de 2025. A proposição foi encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável à sua tramitação. Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas e, por fim, a essa Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, a fim de ser analisada conforme previsto no artigo 47 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 47/2025, de autoria do chefe do Executivo, é como voto. Plenário Teodomiro Vianes de Freitas, em 3 de novembro de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 50/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 6 de outubro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 47/25, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 3 de novembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 96/2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião às 19h35. Boa noite a todos.